Olá pessoal, tudo bem? Uma das grandes preocupações dos administradores durante a confecção do plano de negócios está em como montar a estrutura da empresa, correto? Vamos supor que a localização já foi definida. Como estamos falando da estrutura, as preocupações estão voltadas para a aquisição do imóvel, para a compra de máquinas, dos equipamentos, ferramentas, instalações. Pois bem, a forma de como a estrutura está montada definirá como serão os processos produtivos. Até aí tudo bem, ok? Mas e onde eu adquiro esses bens? São bens sim, bens de capital. O que a empresa precisa para executar seu processo produtivo? Ok? Olha só, bens de capital são os bens que a empresa precisa para executar seu processo produtivo. Isso tem que ficar muito bem claro, portanto as empresas também são consumidores de bens. Estou falando do mercado de fatores de produção e de sua estrutura. Pois bem, a firma para produzir precisa demandar fatores de produção, que em economia é chamada de demanda derivada. Isso porque esse mercado depende da demanda do mercado de bens e serviços. Olha só, a empresa só vai adquirir fatores de produção, máquinas, equipamentos, se a comunidade, se a sociedade demandar por bens e serviços. Quanto maior a demanda por bens e serviços, maior a demanda por equipamentos. Por isso, ela deriva desse comportamento do consumo de bens e serviços, tá certo? Por exemplo, no caso de insumos agrícolas, a agricultura, os produtores agrícolas dependem, para comprar esses insumos, tratores, máquinas, por exemplo, ou comprar mais terras, depende da demanda da sociedade por produtos agrícolas, ok? Pois bem, vamos relembrar, só para colocar bem mais claro na cabeça de vocês. Se a demanda de produtos agrícolas cai, a produção agrícola cai. E a tendência é cair da demanda por adubo, por exemplo, ou por máquinas, por tratores, por caminhões. No mercado de fatores de produção, as estruturas de mercado são a concorrência perfeita, o monopsônio, oligopsônio e monopólio bilateral, tá certo? Então, são esses nomes bem esquisitos, olha só. Monopsônio, oligopsônio, e monopólio bilateral, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha no mercado de concorrência perfeita dos fatores de produção para ver como ficam? No mercado, encontramos fatores, como, por exemplo, trabalho, ferramentas, equipamentos e edificações. Um exemplo seria a oferta de fator de produção abundante, como, por exemplo, a mão de obra com baixa qualificação. Muito bem. Vamos imaginar o mercado de trabalho. Supondo que a oferta de mão de obra com baixa qualificação é em grande quantidade, o salário que as empresas estão dispostas a pagar ao trabalhador é baixo. Mas é claro, pelo raciocínio entre oferta e demanda, aquele raciocínio de mercado, quando há excesso de oferta de fatores, a tendência é a diminuição dos preços, correto? Quando a oferta é alta, o preço é baixo, correto? Percebe a relação? Quem oferta o trabalho é o trabalhador. Olha só que coisa interessante. No mercado de bens e serviços, quem oferta todos os produtos são as empresas, correto? Nós somos os consumidores. Porém, no mercado de trabalho, quem oferta trabalho é o trabalhador. As empresas são demandantes, são consumidoras. Ok. Pois bem, no mercado, quando há excesso de demanda, os preços tendem a subir. Olha só, relacionando o mercado de trabalho ainda. Se as empresas estão demandando, estão contratando profissionais com determinadas qualificações e esses profissionais não estão em quantidade suficiente no mercado, a tendência é fazer com que o salário suba. Portanto, o preço do trabalho sobe. Ok? Pois bem, nessa questão do mercado de trabalho, acontece quando há um período que ocorre crescimento econômico, quando a economia está em crescimento, quando as empresas estão investindo e necessitando produzir mais para fornecer bens e serviços para a sociedade. Ok? Pois bem, só lembrando para vocês, quando tem crescimento econômico, as empresas precisam demandar por trabalho, portanto, no mercado de trabalho, o preço que tende a subir é o salário, porque o salário nada mais é do que o preço do trabalho, ok? Pois bem, e se houver somente um comprador? No mercado não existirem vários compradores, só tem uma instituição, uma organização que compra. Como que se dá o nome desse tipo de estrutura? Se chama monopsônio. E nesse aspecto vamos dar uma olhadinha. Monopsônio é utilizado quando só há um comprador no mercado. No mercado de trabalho ocorre quando há somente um contratante de mão de obra. O quadro de Tarsila do Amaral representa os operários e sua relação com a fábrica. Outra situação
é quando o Ministério da Saúde é o único comprador de remédios. Muito bem. Vejam que o conceito de monopsônio é o inverso do conceito de monopólio. No monopólio, há somente um vendedor. No monopsônio, há somente um comprador. Ok? Vamos imaginar uma situação em que a empresa se instala em um local bem interiorano, uma cidadezinha pequena, no interior do estado, e que seja a única empregadora. Perceberam? Cidade pequena, empresa se instalando, a única que vai contratar a mão de obra, ok? Vamos desconsiderar a existência do governo, tá certo? O governo também contrata, mas vamos desconsiderar a existência do governo. Essa empresa se caracterizaria como um monopsônio. Por quê? Ela se instala num local pequeno, ela vai ser a única compradora de mão de obra daquela região, a única contratante de trabalho, tá certo? Se os trabalhadores desejarem fornecer trabalho, essa é a única empresa, não tem alternativa. Ok? Vamos a um outro exemplo. Imagine que alguns laboratórios farmacêuticos, né, desses que fabricam remédios, vacinas, né, pílulas, imagine que alguns desses fabricantes forneçam alguns tipos de medicamentos que só o Ministério da Saúde seja comprador. Só o Estado seja o comprador. Eu tenho várias empresas que são fornecedores de remédios e vacinas, portanto, o Estado é o único comprador. Ele se caracteriza, o Ministério da Saúde funciona como um monopsônio, tá certo? É esse palavrão mesmo, monopsônio, o único comprador. Por outro lado, e se existirem poucos compradores? Da mesma forma, lembram quando tinham poucos vendedores? Oligopólio? Pois é, no lado da compra, quando tem poucos compradores, oligopsônio. É esse palavrão mesmo, né? Esse tipo de mercado, ele é chamado de oligopsônio porque tem poucas estruturas, poucas organizações que têm condições de absorver certos tipos de produtos no mercado. Vamos dar uma olhadinha para ver como funciona. O que caracteriza esse mercado é o fato de haver poucas empresas compradoras do produto ou serviço. É o mercado de insumos em que há poucos compradores que negociam com muitos vendedores. Por exemplo, uma cidade onde haja 2 laticínios e centenas de produtores de leite. Muito bem. Um outro exemplo de estrutura oligopsonista, oligopsônio, são as indústrias, ou melhor, a indústria automobilística. Percebam que existem dezenas, às vezes centenas de fornecedores de autopeças, mas poucas montadores de veículos. Portanto, os fornecedores de autopeças podem se localizar próximos às montadoras ou estar a centenas de quilômetros, ou até mesmo em outros continentes. Depende muito do tipo da peça que a empresa montadora vai necessitar, tá certo? Imagine a seguinte situação. Eu vou montar um polo industrial, vou colocar ali algumas montadoras de automóveis. Essas montadoras vão fornecer alguns tipos de veículos que a sociedade necessita. Portanto, é natural que, ao entorno dessas empresas, se instalem alguns fornecedores de autopeças. E aqueles que não conseguem se instalar próximos à empresa montadora, né, vão transportar suas autopeças até essas montadoras. Tá certo? Pois bem, outra questão interessante. Quando falamos em oligopsônio, dizemos que há poucos que dominam o mercado. Mas, da mesma forma que o oligopólio, né, onde o oligopólio são poucos que dominam o mercado e são poucos que fornecem produtos, mas tem outros que também, outros centenas ou milhares que fornecem, no oligopsônio é a mesma coisa. Existem poucos compradores, mas esses dominam o mercado. Mas podem ocorrer também pequenos compradores, pequenos mercados. Vamos dar uma pensadinha. Como que pode ser isso? Os hipermercados não compram produtos de grandes fornecedores de alimentos? Sim, e de vários fornecedores, correto? Eles acabam dominando, né, esse processo de compra. São os principais clientes desses fornecedores. No entanto, existem vários mercados de vizinhança. Esses mercados também precisam ser abastecidos, correto? Então, o oligopsônio significa que existem poucos compradores, um grande domínio e poder de compra de mercado, mas existe porção de outras empresas pequenas, pequenos mercados, que também vão comprar os produtos. Mas esses, economicamente, não estou falando socialmente, né? Economicamente, se multiplicarem, se um mercadinho pequeno conseguir fazer uma filial ou deixar de existir,
não vai afetar o mercado, correto? Mas se um concorrente oligopcionista, né, sair do mercado, aí sim afeta esse mercado, porque ele é um comprador muito significativo, muito grande. Pois bem, e quando ocorre uma questão interessante? E quando nós temos de um lado um único vendedor e do outro lado um único comprador? Esse é o monopólio bilateral. Vamos ver como se caracteriza essa estrutura. Ocorre o monopólio bilateral quando há um monopólio e um monopsônio conjuntamente. Vamos supor que exista apenas um laboratório que fabrique determinada vacina, é um monopólio na fabricação. Vamos supor também que apenas o Ministério da Saúde compra essa vacina, é o monopsônio. Essa situação se caracteriza como monopólio bilateral. Olha, perceba uma coisa muito importante. No caso do monopólio bilateral, as disputas são intensas quando se percebem as forças de barganha. Olha só, o que são forças de barganha? É a força de argumentação que você tem entre comprador e vendedor. Aquele que tiver uma força de barganha maior vai conseguir colocar a sua vontade. Se o vendedor tiver uma força de barganha maior, significa que ele vai conseguir vender seu produto a um preço maior, porque ele é vendedor. Por outro lado, se o comprador tiver força de barganha maior, ele vai conseguir que esses produtos sejam vendidos por um preço menor. Porque se ele não comprar o produto, o ofertante, né, o vendedor, ele vai ter dificuldade de colocar esse produto no mercado. Portanto, ele acaba aceitando, né, essas barganhas. É o que acontece na questão dos hipermercados e pequenos fornecedores de alimentos, né? O pequeno fornecedor tem pouca força de barganha, porque se ele não fornecer para esse grande hipermercado, outro fornecedor concorrente dele vai fornecer. Portanto, ele acaba se sujeitando em relação ao preço mais baixo que o mercado exige, digamos assim. Então, o vendedor tem pouca força de barganha. Por outro lado, o hipermercado tem grande força de barganha, porque ele pode exigir desse fornecedor um preço menor. Ok? Pois bem, mas vamos imaginar essas forças de barganha. No caso de uma vacina, de um laboratório farmacêutico e do Ministério da Saúde. Ok? Pois bem, se o laboratório for irredutível quanto ao preço, para quem irá vender? Pois é, se o único comprador for o Ministério da Saúde. E se o Ministério da Saúde desejar pagar um preço muito baixo, de quem vai comprar? Olha só, a vacina nada mais é do que um produto de mercado, que é uma mercadoria, correto? Só que tem um detalhe. E se a vacina for extremamente importante para deter uma determinada epidemia? Olha só o valor social que tem esse produto. Portanto, tanto o fornecedor, que é o laboratório farmacêutico, quanto o Ministério da Saúde, vão estar bem complicadinhos perante a sociedade. Porque enquanto eles estão numa disputa, numa concorrência, numa briga, digamos, comercial, a sociedade está passando dificuldades. Ok? Então, em alguns casos, essa negociação é bem simples, né? Ou você vende, né, pelo preço que eu desejo comprar, ou não compro de você. Ou, ao contrário, ou você compra esse produto nesse preço, ou não vendo para você e vendo para outro, e você vai ficar sem o produto. São forças de barganha natural no mercado, né? Negociação. Por outro lado, e se esse produto tiver um apelo social muito forte? Como que isso funciona? Pois bem, complicado, né? E se trouxermos esses conceitos para o mercado real? Todos eles. Como fica? Vamos dar uma olhadinha. No mercado concorrencial real, as empresas competem entre si. Não importa se são pequenas ou grandes. Como as forças são desproporcionais, algumas empresas irão sobreviver e outras não. Pois bem, nosso objetivo foi apresentar as diversas estruturas de mercado de fatores. Você pode observar que há características diferentes em cada estrutura, em cada um deles, correto? Em cada uma, existe uma peculiaridade específica, correto? No caso do mercado de fatores, significa que antes de sair comprando equipamentos, ferramentas, instalações, precisamos saber como o negócio funciona, quem são os fornecedores, se eu necessito mesmo daquele equipamento. Também devemos saber se nossa firma é pequena ou grande. De qualquer forma, em qualquer estrutura, o desejo da firma é maximizar lucros, correto? É ser maximizador de lucro. Muito bem. Acho que vocês já começaram a pensar em um plano de negócios. Então, um bom trabalho e até o próximo módulo.